gente volta a falar sobre o acidente que infelizmente vitimou os atletas do Coritiba Crocodiles. O jogador Carlos Xavier vai passar daqui a pouco por cirurgia, deve passar às 4 horas da tarde por cirurgia. O repórter Juliano Couto conversou com o pai desse jogador, que segue internado por conta do acidente. Deixa eu ouvir. Carlos Xavier seguia para o Rio de Janeiro com os colegas atletas do Crocodiles, quando o ônibus tombou na descida da Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Xavier foi um dos feridos. Conversamos com o pai do jogador, que tem o mesmo nome do filho. Ele disse que o filho ainda está abalado e precisou voltar ao hospital após fortes dores no corpo. Ele está bem, tá? A cirurgia é necessária para a prevenção de uma infecção que está começando a se instalar no local, no cotovelo esquerdo, um dos locais que foram afetados, que pegou os 2 cotovelos, a pancada na cabeça, está com ferimentos na face, na testa também. Mas só do cotovelo esquerdo que deu complicações, ele vai só fazer a cirurgia para fazer o debridamento. Xavier, de 38 anos, ainda se encontra sedado. Ele está se recuperando aos poucos. Nesta segunda-feira, uma cirurgia foi agendada por volta de 4h30 da tarde. A equipe de saúde deve divulgar um boletim médico ainda hoje. Psicologicamente, ele está muito mexido. É que até uns 5 minutos antes do acidente, ele estava sentado lá atrás, inclusive perto de um dos que vieram a falecer, que ele falou que os 3 que vieram a falecer estavam na parte de trás do ônibus. E aí ele resolveu passar para uma cadeira vazia no meio do ônibus para fazer anotações sobre parte tática do jogo, que seria algumas horas depois. E aí, minutos depois, aconteceu o acidente. Pois é, lamentável, né? O Coritiba Crocodiles já foi 3 vezes campeão brasileiro da modalidade futebol americano. Foi também 4 vezes vice-campeão brasileiro. É um dos melhores times do futebol americano aqui no país, né? Não é um esporte muito popular, mas tinha esse rendimento bacana. E, infelizmente aconteceu tudo isso, as nossas condolências, enfim, sentimentos para todos os familiares. Depois do acidente, alguns feridos foram levados para um hospital lá na Baixada Fluminense. Um jogador que estava no ônibus e sobreviveu ao acidente falou bem emocionado sobre a morte dos parceiros de equipe. Deixa eu ouvir. Dos 43 passageiros, entre jogadores e comissão técnica, 10 foram trazidos com ferimentos aqui para o Hospital da Posse em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eles fizeram exames de tomografia para identificar possíveis lesões. Felipe estava no ônibus e já recebeu alta médica. Ele se emocionou ao falar dos amigos. Todos tinham família, um tinha filha também, uma filha nova, então a gente não assimilou isso ainda. Ele contou que o ônibus apresentou problemas e que o motorista tentou evitar que o acidente fosse ainda mais grave. O motorista começou a buzinar para os outros carros saírem, né, para sinalizar que estava sem freio o carro, assim, tinha perdido o freio, o ônibus. Aparentemente ele forçou a chicotada para o ônibus tombar mesmo, senão a gente ia cair numa ribanceira, né? Então ele tombou para que aparentemente minimizasse ali. Atletas de outros times estiveram no hospital para dar apoio aos jogadores. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, ainda não respondeu se a empresa e o ônibus estavam com a documentação em dia. O Coritiba Crocodiles é tricampeão brasileiro e 11 vezes campeão paranaense. Pois é, foi lamentável, né? Muita gente se posicionando, o time do Flamengo Imperadores, né, que iria jogar contra o Coritiba, se posicionou na rede social. O governador do estado, o Ratinho Júnior, também se manifestou sobre a morte dos atletas paranaenses, né? Ele lamentou muito a morte dos 3 atletas do Coritiba Crocodiles. Na publicação, Ratinho Júnior diz que o povo do Paraná se solidariza com amigos e familiares dos jogadores do time que perderam a vida em um acidente de ônibus a caminho do Rio de Janeiro. Nossas orações nesse momento de profunda dor, encerra a postagem do governador, né? Então, 2 xarás meus morreram, Lucas Barros e Lucas Padilha, o Daniel também, enfim, atletas, Daniel e o Lucas Padilha já na casa aí dos 40 anos e o Lucas Barros apenas 19 anos, já tinha ido para a seleção brasileira de futebol americano, enfim, era um jovem muito promissor, a gente lamenta muito tudo isso.